Ucrânia batendo na porta, sabe? Umas manobras políticas ilegais que, nossa, parecem saídas de série de TV. E um contraste social muito forte, né? Que é difícil de ignorar. Exato. Nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos e entender o que está de fato acontecendo por lá. Pois é. E o interessante é como as coisas se conectam de um jeito que a gente nem imagina de primeira. Como assim? Uma decisão sobre energia na Hungria, por exemplo, ela tem tudo a ver com a guerra, com a briga deles com Bruxelas e até, no fim do dia, com o bolso do cidadão comum. Entendi. É um verdadeiro quebra-cabeça. É. E as peças que a gente tem aqui contam uma história bem complexa sobre um país que parece estar numa encruzilhada. Bom, vamos começar então pela peça mais pesada, que é o impacto da guerra. Acho que é o ponto de partida inevitável. Uma das fontes traz uma história que é simplesmente revoltante. A de Zsolt Reban. Ah, eu li. Terrível. Ele era um húngaro de 42 anos da região da Transcarpátia, na Ucrânia, e ele tinha um problema cardíaco sério, documentado. E mesmo assim foi levado à força para o serviço militar. A família implorou, mostrou os laudos, sabe? Mas não adiantou. Ele acabou morrendo num centro de treinamento. É, e o ministro das Relações Exteriores da Hungria, o Péter Szijjártó, usou uma expressão fortíssima para descrever isso, né? Qual foi? Ele chamou de caça humana aberta. E, claro, aproveitou para criticar Bruxelas. Acusando a União Europeia de fechar os olhos para o que acontece com a minoria húngara na Ucrânia. Exatamente. Mas o que mais choca é que, lendo o material, a gente vê que não foi um caso isolado. Não mesmo. Teve um outro, no ano anterior, de um homem chamado Joseph Sebastian. Que também morreu depois de ser espancado durante um recrutamento forçado. Isso tá virando um padrão. O que é fascinante, assim, do ponto de vista da análise política, é como essas tragédias individuais são instrumentalizadas. Como assim? Para o governo húngaro, cada caso desses é uma prova irrefutável da sua narrativa principal. Que é? A de que as minorias húngaras fora da Hungria estão em perigo e que só Budapeste pode defendê-las. Isso justifica a postura de confronto com Kiev. E, por consequência, com Bruxelas, que apoia a Ucrânia. Perfeito. Vira uma ferramenta política muito poderosa. É uma lógica perversa, né? Usar uma morte para ganhar pontos políticos. E esse clima de medo, essa preparação para o pior, não está só ali na fronteira. Não, de jeito nenhum. Parece que a Europa inteira está se armando. Os artigos mencionam a Alemanha registrando jovens de 18 anos. A Polônia querendo um exército de 500 mil de pessoas. E até a França e a Letônia trouxeram de volta o serviço militar obrigatório. É uma mudança de mentalidade sísmica para o continente. Por décadas, a Europa viveu sob o guarda-chuva da paz, com exércitos encolhendo. Agora, A lógica se inverteu completamente. a guerra não é mais uma coisa distante que acontece em outros continentes. E o custo humano disso vai muito além das fatalidades no campo de batalha. Sim, um dos artigos fala de um novo tipo de trauma que está surgindo entre os soldados ucranianos. A fobia de drones. Exato. A ideia de que a qualquer momento do céu pode vir um ataque que causa ferimentos horríveis. Nossa, É uma guerra aqui que não tem mais trincheira, não tem mais lugar seguro. O impacto psicológico disso deve ser devastador. exatamente. Muda a natureza do combate. Não é mais sobre um inimigo que você vê. É uma ameaça invisível, constante e onipresente. Isso mostra como a tecnologia está moldando a própria experiência humana da guerra. E essa narrativa de proteger os húngaros fora das fronteiras é uma ferramenta poderosa no exterior, mas como essa mesma mentalidade de nós contra eles se manifesta dentro da Hungria. A transição é perfeita porque a lógica é muito parecida. Parece que o governo está em conflito não só com Bruxelas, mas com seus próprios municípios, seu próprio sistema legal. Exatamente. Dentro do país, o governo também define quem são os amigos e quem são os inimigos. E um dos principais campos de batalha recentes tem sido o sistema judiciário. É aqui que entra aquele decreto governamental que deu o que falar, certo? Esse mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito a situação. Haviam vários municípios processando o governo por causa de um imposto. A chamada contribuição de solidariedade. Isso. O governo é réu nesses processos e, no meio do jogo, ele simplesmente cria um decreto que diz: pronto, esses processos não valem mais e ninguém mais pode me processar por isso. É exatamente isso. Como?
Como isso é sequer possível legalmente dentro da União Europeia? Essa é a pergunta de $1 milhão. A justificativa oficial do governo é que o decreto é necessário por uma questão de interesse público, para garantir o funcionamento do Estado. Mas e os críticos? Para os críticos, como a Anistia Internacional e boa parte da comunidade jurídica, é um abuso de poder gritante. É como se um time de futebol que proíbe o outro time de chutar gol no segundo tempo e o juiz tivesse que aceitar. Uau! A analogia é perfeita. Isso basicamente destrói qualquer confiança no sistema, não? Totalmente. Se uma das partes num processo, e logo a parte mais poderosa, o Estado pode simplesmente legislar para garantir a própria vitória, qual o sentido de ter tribunais independentes? Exatamente. O risco é criar um precedente perigosíssimo. Se isso é permitido, o que impede o governo de fazer o mesmo em qualquer outra disputa legal, seja com uma empresa, uma ONG ou um cidadão? A separação de poderes, que é um pilar da democracia, fica... completamente comprometida. Isso mina a confiança no Estado de Direito de uma forma fundamental. E essa tática de, digamos, mudar as regras no meio do jogo não se limita aos tribunais, certo? De forma alguma. No discurso político, a gente vê uma estratégia parecida de enquadrar a oposição e Bruxelas como inimigos que ameaçam o bem-estar do povo húngaro. Sem dúvida. A petição nacional lançada pelo primeiro-ministro Orbán Viktor é um exemplo claro disso. Qual é a mensagem principal? É muito direta. Bruxelas e a oposição querem arrastar a Hungria para a guerra e querem que você pague a conta. Ah, claro. Eles conectam o financiamento da Ucrânia diretamente com o fim do teto de preços da energia e do gás, o famoso Redsichkutkentes, que é uma política muito popular por lá. Ou seja, a narrativa é: ou você me apoia, ou sua conta de luz vai explodir por causa da guerra que os outros querem. É uma chantagem emocional e financeira, praticamente. Politicamente é uma jogada de mestre, né? Genial, porque transforma uma questão complexa de política externa em uma decisão simples e pessoal. Você quer pagar mais caro pela energia? A resposta da maioria das pessoas vai ser não. E aí o governo se posiciona como o único protetor do povo contra essas forças externas e internas. Que seriam o partido TISA, o principal da oposição, e os burocratas de Bruxelas. E a oposição, como reage a isso? Consegue criar uma contranarrativa eficaz? Pelas fontes, parece que eles também dão munição para o governo. Como assim? A política é um jogo de narrativas. Do lado da oposição, Klára Dobrev, do partido DK, por exemplo, fez uma proposta que gerou muita polêmica. Qual? Retirar o direito de voto dos húngaros que vivem no exterior, mas que não pagam impostos na Hungria. Para o governo, isso foi um prato cheio para dizer, vejam, eles querem dividir a nação húngara. Complicado. E ainda tem os boatos sobre o principal partido de oposição, o Tisza. Ah, sim. As fontes mencionam que especialistas ligados a eles teriam sugerido acabar com o 13º e 14º salários dos aposentados. E mesmo que o partido negue e diga que não é uma política oficial, o estrago já está feito, né? Com certeza. Uma vez que a ideia é plantada na esfera pública, o governo pode repeti-la à exaustão, dizendo, nós damos o 13º salário, eles querem tirar. Não importa se é verdade ou não. A percepção se torna realidade para muitos eleitores. E o campo de batalha político é feroz. As narrativas são as principais armas. É um cenário de polarização extrema. E isso me leva ao nosso próximo segmento, porque os contrastes não são só na política. Eles se repetem em outras áreas. Quando a gente olha para a economia e a sociedade, a Hungria parece viver em dois mundos paralelos. De um lado, temos um projeto de infraestrutura que é um símbolo de poder, de soberania, a usina nuclear PAX-2. Cujo início da construção foi oficializado agora, com o despejo do primeiro concreto. Um projeto de bilhões. E é apresentado pelo governo como a garantia da soberania energética do país. A chave para manter as contas de luz baixas no futuro, o tal Rezsicsokentes. O que se conecta diretamente com outra frente de batalha, né? A Hungria está processando a Comissão Europeia. Exato, por proibir a importação de energia russa. As duas coisas, a usina e o processo, fazem parte da mesma narrativa. Nós vamos garantir nossa energia barata com ou sem a ajuda de Bruxelas. Perfeito. Ok, então de um lado temos esse mega projeto, símbolo de força, planejamento de longo prazo. E do outro,
um sistema de saúde mental em colapso total. É aí que o contraste fica gritante. O que essa escolha de investimento, de prioridades, nos diz sobre o país. Diz que a soberania, especialmente a energética, é um projeto de legado. É visível, grandioso, gera manchetes, você pode tirar uma foto do concreto sendo despejado. Entendi. Já a saúde mental é uma crise silenciosa, invisível, fragmentada. Politicamente, é muito mais fácil justificar bilhões em concreto em megawatts do que num sistema de cuidado difuso. Mesmo que a crise humana seja evidente. E gritante. E as fontes pintam um quadro realmente sombrio dessa crise. O maior centro psiquiátrico do país, o Instituto Nirogila, está Em frangalhos. uma saída em massa de especialistas, a ponto dos próprios funcionários pedirem para fechar alas inteiras porque não tem mais como garantir a segurança dos pacientes. É assustador. A Ordem dos Médicos húngaros descreve o setor como cronicamente subfinanciado, à beira do colapso. E o mais trágico é que isso tem uma consequência direta e imensurável. Uma consequência terrível. As fontes correlacionam essa crise com um dado que é difícil até de processar. Na Hungria, uma pessoa comete suicídio a cada 6 horas. Uma a cada 6 horas. É um número que a gente mal consegue absorver. É uma epidemia silenciosa acontecendo bem debaixo do nariz de todos, enquanto se discute o futuro energético do país para daqui a 30 anos. O contraste é brutal. Brutal. E ele se manifesta em outras áreas também. Para fechar esse segmento, temos a cultura. O que tem na cultura? O 45º Festival de Cinema Húngaro foi um sucesso absoluto. Sessões esgotadas, público querendo ver filmes nacionais. Ah, que legal. Existe uma demanda, um talento, uma paixão pelo cinema local. Mas imagino que o dinheiro não acompanha essa paixão. Exatamente. A indústria cinematográfica enfrenta uma dificuldade de financiamento enorme. Os cineastas trabalham com orçamentos minúsculos, dependendo de criatividade e pura teimosia para conseguir contar suas histórias. Então, de novo, o paradoxo. O mesmo paradoxo, um sucesso cultural vibrante que sobrevive apesar da falta de recursos, enquanto projetos gigantescos recebem rios de dinheiro. É a história de duas Húngrias. Então, recapitulando a nossa análise, a gente viu as consequências humanas da guerra servindo de combustível para a política externa. Um embate feroz sobre as regras do jogo democrático dentro do país. E esse contraste socante entre projetos de poder e crises humanas profundas. É um retrato bem complexo. Muito. E para uma reflexão final, eu queria trazer um último evento das fontes que amarra tudo isso, história, direito, política e a questão das minorias. Manda. Recentemente, um político da minoria húngara na Eslováquia, Orosz Earth, foi detido pela polícia E qual foi o crime dele? protestar contra uma lei eslovaca que criminaliza o simples ato de questionar os chamados decretos de Beneš. Só para contextualizar, esses decretos são do final da Segunda Guerra e foram usados para expulsar centenas de milhares de húngaros e alemães da antiga Tchecoslováquia, confiscando suas propriedades. Isso. A base foi o princípio de culpa coletiva, algo impensável hoje. Certo. E aqui está a pergunta que fica para quem nos ouve. Dentro da União Europeia, um bloco que se funda nos valores da liberdade de expressão, do debate histórico, Sim. onde termina o direito de um país de proteger sua ordem constitucional e sua versão da história, e onde começa o direito fundamental de um cidadão de questionar capítulos dolorosos do passado, Uau. especialmente quando as consequências desses capítulos ainda afetam a vida de pessoas hoje. Isso joga uma luz completamente diferente sobre o que significa liberdade de expressão dentro da UE. E mostra que as feridas da Segunda Guerra, em alguns lugares, ainda estão longe de cicatrizar. Uma pergunta realmente complicada para a gente ficar pensando.